Bom dia, pessoal. Vamos iniciar então mais um momento, né, de estudos aí em relação às rotinas de secretaria. Vou compartilhar aqui minha tela. Então, nós vamos, antes de iniciar novamente, né, eu vou me apresentar para aqueles, né, talvez tenham alguns aí que não estavam nos demais dias. Eu sou a Lucila, trabalho na área de gestão de contas da GVDASA, né, atendendo exclusivamente agora a rede La Salle, né. Então, a gente trabalha ali no acompanhamento, ali no dia a dia, nas questões relacionadas a chamadas, as demandas que vêm da rede. Bom, antes da gente iniciar, eu vou então falar, né, revisar aqui as nossas combinações, né, os nossos recadinhos. Então, os nossos encontros sempre, né, terão duração de 2 horas, 1 hora e meia de apresentação, meia hora para a gente comentários, dúvidas, questionamentos que tiverem a respeito do que foi apresentado neste dia. A gente sempre vai gravar esses encontros, né, para consulta posterior. E no final a gente sempre disponibiliza um questionário, né, que vocês têm respondido lá e está sendo bem interessante até de acompanhar, né, porque a gente vê que, né, que estão conseguindo acompanhar aquilo que a gente está tratando nos nossos encontros. Então, a gente sempre vai disponibilizar para a gente ver se está ficando, né, se está fixando bem o que a gente está apresentando e também para ser a nossa lista de presenças, tá? Então, o preenchimento desse formulário lá, desse questionário, vai valer como presença, né, no encontro. E no final, então, quem tiver, né, 100% de participação ali, a gente vai entregar um certificado de participação, tá? Em cada módulo, né? Então, quem participou de todos os encontros de secretaria, né? Todos os encontros de portais, né? Nós temos secretaria ainda segunda, daí depois terça, quarta e quinta portais, e depois na outra semana, então, os 3 encontros de tesouraria. Então, quem participar de cada módulo todos os dias vai ter esse certificado, tá? Então, vamos lá. Então, só retomando o que a gente já falou, né, durante a semana, nós fomos abordando a questão do processo de matrícula, de rematrícula, né, o que eu preciso fazer para iniciar o ano letivo, né, todo o processo que a secretaria precisa desenvolver ali para que o ano letivo inicie, de fato, na escola, né, e a gente tenha disponibilizado né, para o professor lá fazer digitações e tudo mais, né, depois a gente viu ontem a questão do fechamento do trimestre, tudo que a gente acessa, que a gente controla, né, que a gente verifica para fechar o trimestre, né, e para fechar o ano letivo, né, o que a gente faz no fechamento do ano letivo, quais são as rotinas que a gente precisa acessar, os processos que a gente geralmente faz ali no final do ano, com fechamento de notas, entrega de avaliações, né, emissão de relatórios, encerramento de turma, todos esses processos que a gente faz ali no encerramento do ano letivo, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho, especificamente, então, sobre os cursos, que são uns cursos que são um pouco diferenciados, né? Configuração um pouquinho diferenciada, que é o extra classe e o turno integral, tá? A gente vai falar um pouquinho de como é a configuração desses cursos no sistema, tá? De como ele foi pensado, de como foi estruturado. São cursos que estão sendo aos poucos, né? Tendo a sua utilização iniciada aí pelas unidades, né? Pelos demais clientes também da GVDASA. Então, a gente vem trabalhando nessa estrutura de curso diferente, porque antes a gente tinha o seguinte, né? Os cursos extra classe, eles servem para a gente cadastrar aquelas disciplinas extra, né? Por exemplo, escolinhas, né? De futsal, balé, natação, então atividades extras que são oferecidas pela unidade, né? Geralmente no turno contrário ao turno regular. Então, a gente vinha sempre num cadastro de curso por disciplina, né? Só que isso tinha algumas demandas que não atendia, né? Configurar simplesmente como um curso por disciplina, né? Então, ele foi incrementada desenvolvida, né? Esse módulo aí,
configuração no sistema, a possibilidade dessa configuração, com mais recursos para atender às necessidades, tá? Então, a gente vai falar do que a gente precisa cadastrar, depois a gente faz uma matrícula também. Hoje a gente vai falar especificamente, assim, no college, tá? Como é que eu faço uma matrícula lá no sistema, no college. Na semana que vem, quando a gente falar de portal, a gente simula lá também, tá? Uma matrícula no portal, como é que aparece para o aluno, como é que, né, emite contrato, comprovante, essas coisas todas, esses processos. A gente trabalha daí na semana que vem, quando a gente for ver a questão do portal, que a gente já vai estar trabalhando lá com o portal do aluno, então a gente vê como é que faz o processo de rematrícula lá para mostrar para vocês. Então, hoje a gente vai falar basicamente desses conceitos aqui. Tá? O que tem lá de configuração no parâmetro acadêmico, no cadastro de turnos, de curso, turma, geração de escala, matrícula e a lista de espera, que eu acho que nem todas as unidades estão utilizando, né? Eu sei que tem algumas que ainda não utilizam, mas que é uma possibilidade também, tá? Então, começando com o parâmetro acadêmico, aqui é só para conhecimento de vocês, tá? Que é a definição de como é que a gente vai usar o nome para essas atividades extraclasse, tá? Eu não sei se todas as unidades usam a mesma nomenclatura, né? Mas aqui a gente tem o exemplo de atividades complementares. Então, por que isso aqui é importante, tá? Defino como é que vai ser chamado no sistema, e aí em vários pontos do sistema vai aparecer esse nome aqui, né? Então, às vezes, eu não estou achando, né? Não sei que curso é esse e tal, é porque ele tem essa nomenclatura que é definida aqui, tá? Então, o curso extra classe, ele vai ter esse nome que está definido no parâmetro acadêmico. É mais informativo para vocês saberem de onde vem esse nome, porque daqui a pouco numa unidade vai estar com nome, ou, né, um outro lugar vai estar com outro nome. Então, aqui a gente está usando a nomenclatura atividades complementares, tá? Cadastro dos turnos, tá? Por que é importante, assim, quando foi criado toda essa configuração, né, feito todo esse desenvolvimento do curso extra, a gente teve que fazer uma alteração aqui no cadastro de turno, tá? Então, esse parâmetro, foram criados esses dois parâmetros ali de uso horário de entrada e saída, porque se considerando, né, que o aluno, por exemplo, que estaria... Eu estou falando de possibilidades, tá? Não sei exatamente aí em cada unidade como é que vocês trabalham, mas assim, a gente tem a possibilidade, por exemplo, do aluno que está no turno integral, por exemplo, né? Que vem no turno contrário, fica na escola desenvolvendo atividades, ele pode ter entradas diferentes, né? Iniciar, então, por exemplo, estuda à tarde, vem de manhã, né? Daí tem horários para poder fazer essa entrada e cálculo, né? De quanto tempo esse aluno vai ficar na escola para contabilizar o tempo e definir valores e tudo mais. Então, esse parâmetro aqui, ele é meio confuso, assim, porque ele fala, né, que o que vale para a gente é olhar esse equivale, tá? Então, quando o turno é tarde, ali tem que estar marcado o primeiro parâmetro, equivale o turno da tarde. Quando é manhã, tem que estar equivale o turno da manhã. E aí a gente tem uma situação que é importante, por exemplo, em cursos vespertinos, né? Às vezes tem turmas que são ofertadas lá no, né, depois do horário ali, né, sei lá, depois das 19 horas, às vezes tem atividades, né? E aí a gente precisa ter esses dois parâmetros marcados. Por quê? Porque, na verdade, ele vai olhar aqui para o tarde, e se eu coloco uma atividade extra tarde, ele não. Até tem uma configuração, depois eu vou mostrar para vocês, mas geralmente vai aparecer disponível para os alunos da manhã, né? Porque ele sempre vai ser no turno contrário, geralmente. A gente tem exceções de unidades que oferecem atividade dentro, né? Atividades dentro do próprio horário do aluno, do regular. Então, teria que estar marcado lá na turma esse parâmetro que permite matricular, que ela fica disponível dentro do turno. Mas geralmente é o contrário, então por isso que é importante essa questão do turno, tá? Porque ela sempre vai olhar para cá e vai apresentar para o aluno as turmas do turno contrário dele, geralmente é assim, tá? Esse é o padrão. No cadastro do curso, tá? Esse aqui é o cadastro do curso, lembrando novamente, né, que os cursos são sempre criados pela mantenedora, né? São organizados, criados lá e configurados pela mantenedora, então nas unidades a gente não vai mexer em nada no curso, eu só estou mostrando aqui para vocês para a gente identificar quando é que um curso ele é extracurricular, né? Quando eu tenho aqui marcado esse parâmetro aqui, né? Esse parâmetrozinho ali, atividades complementares,
Esse nome vem lá do parâmetro acadêmico que eu mostrei, tá? Pode ter um outro nome conforme está definido lá. Neste caso dessa unidade que eu estou vendo aqui, que a gente está visualizando, a gente tem ali atividades complementares. Então, quando um curso é extra, vai ter esse parâmetro marcado, tá? E se ele for turno integral, o parâmetro de baixo ali também vai estar marcado, tá? Então, neste caso aqui, a gente vai trabalhar primeiro com a configuração só de extras, que são as escolinhas, geralmente, né? As atividades esportivas e tudo mais. Depois a gente fala um pouquinho do turno integral, que é aquele curso que oferece a oportunidade, né, do aluno ficar no turno contrário na escola, fazendo atividades, enfim, né, um acompanhamento ali, e ele fica o turno todo na escola, né? Todo o dia, no caso, passa o dia na escola, vamos dizer assim, né? Fazendo atividades. Mas esse das atividades complementares, especificamente, é mais aquelas atividades esportivas mesmo, que são ofertadas, oficinas, enfim. Então, aqui é o cadastro do curso, tá? No cadastro do curso, então, eu vou ter marcado esse parâmetro que vai me indicar que esse é um curso extra, tá? Então, esse é um dos principais pontos, assim, tem que estar marcado aqui que esse curso é extra, porque daqui vai definir várias coisas dentro do sistema de como esse curso vai funcionar. Dentro do curso também, na aba de cobrança, foi desenvolvido para essa funcionalidade aí dos cursos extras, dois novos tipos de cobrança, tá? Que é a cobrança por pacote e a cobrança por turma, tá? A gente vai falar depois sobre o pacote, que é mais utilizado ali no turno integral, né? Mas no extra que a gente usa por turma. O que que significa isso? Cada turma vai ter sua cobrança. Então, eu vou estar matriculado no futsal, vai ser um valor. Eu vou me matricular lá no balé, vai ser outro valor, né? Ou pode até ser o mesmo valor, mas a gente tem a possibilidade de cada turma ofertada ter um valor diferente de mensalidade, tá? E o pacote é aquela definição, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o pacote, mas é quando a gente tem um número de dias, né? Por exemplo, o aluno vai ficar 2 dias na escola, ou vai ficar 3 dias, ou vai ficar 5, né? Então a gente tem os pacotes com valores diferenciados, definindo ali, considerando, né, a quantidade de dias, por exemplo, que ele vai ficar no turno integral, por exemplo, tá? Depois a gente, lá no sistema, né, explora um pouquinho mais esses conceitos, tá? No cadastro de turma, e aí vem a maior mudança que teve, né, a maior alteração em relação à questão de configuração, tá? É dentro da turma que eu vou dizer, né, dentre todas as configurações, quando é que ela vai acontecer, né, para quais ciclos que ela vai ser ofertada, né, qual é o horário de início e término dessa turma. Então, essa turma não vai ter uma montagem de horários, como a gente viu essa semana, né, que cada turma tem a sua montagem de horário com as disciplinas. Neste caso, ela não tem uma montagem de horário, não tem um diário de classe por conta disso também, né, então a gente tem a configuração dela toda dentro do cadastro dela mesma, tá? Então, aqui que eu vou fazer essas definições de como ela vai funcionar, as questões de cobrança também, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como é que eu faço a cobrança dessas turmas, como é que eu configuro, né, para fazer essa cobrança, né? Em relação à geração de escala também, tá? A gente tem algumas parametrizações ali específicas para o curso extra, né? Para as atividades complementares nesse caso aqui, que é a nomenclatura que a gente está usando. Então, de definição, né? Se essa é uma rematrícula, né, do aluno, ele já estava no curso extra no ano passado, ou é a primeira matrícula, se ele pode cancelar essa matrícula, se ele pode excluir disciplinas, incluir, né, em que momento ele vai poder fazer isso. Então, a geração de escala, ela me permite ter esse controle. Agora eu vou abrir a geração de escala lá, né, que é a rotina que libera a rematrícula ou a matrícula no portal. Então, eu vou definir que nesse prazo aqui, nesse período, vai ser só para alunos, né, que vão se rematricular. Depois eu vou abrir a escala para os alunos que vão fazer a primeira matrícula. Então, tem essa forma de gerenciar isso também, de como é que vai ser liberado, né, essa matrícula para o portal, tá? Então, a geração de escala, ela está ligada à liberação para o portal, para matrículas no portal, tá? Se eu não vou usar, se eu vou fazer só presencial, não tem necessidade de fazer geração de escala, né? Mas, geralmente, a gente libera para fazer pelo portal. Uma coisa importantíssima, tá? Uma regra importantíssima para o uso do curso extra classe é que ele tem que ter um vínculo com o curso regular, ou seja,
Eu só vou conseguir matricular um aluno no curso extra depois que ele tiver uma matrícula no curso regular, tá? Essa é uma regra do sistema, né? É assim que funciona. Então, primeiro, esse aluno vai ter matrícula, contrato gerado no regular. Então, geralmente, a instituição vai liberar esse processo de matrículas e rematrículas que a gente vem falando aí durante a semana, antes da liberação do extra, tá? Então, a escala vai lidar com essas duas questões, né? Ele vai liberar primeiro para o regular, foram feitas as matrículas do regular, libera-se, então, para fazer a rematrícula no curso extra. Então, somente depois de ter feito regular, né, contrato gerado, tudo certinho do regular, é que eu vou conseguir disponibilizar essas matrículas para o extra classe. Por que que eu preciso ter esse vínculo? Depois a gente vai ver ali no cadastro da turma, tá? Porque as turmas do extra, elas são liberadas conforme essa matrícula aqui do regular, né? Então, eu vou ter turmas, né, de primeiro ano, eu vou ter turmas, né, que são disponíveis para o segundo ano, para o terceiro. Por quê? Porque eu não poderia, por exemplo, ter uma turma, vamos pensar assim, numa situação que eu vou lá disponibilizar uma turma de futsal. Eu não vou poder ter alunos do futsal do primeiro ano junto, no mesmo horário, com alunos lá do nono ano, né? Não ia dar muito certo, né? Juntar os pequenininhos ali com os maiores. Então, eu preciso ter turmas definidas ali que vão me permitir que aquele ciclo vai poder estudar junto naquela turma, né? Ou vai poder participar junto naquela turma das atividades. Então, defino lá na turma quais são os ciclos que vão poder estar né, naquela turma de extra. Tá? Então, essa informação aqui é bem importante. Eu tenho que primeiro ter esse vínculo com o curso regular aqui na matrícula do extra para poder matricular ele nas disciplinas do extra, tá? E a matrícula? Bom, a matrícula, depois de feita a matrícula principal, tá? A matrícula principal é um vínculo no curso. Então, eu posso ter aqui somente uma turma principal para o curso extra, tá? Não há necessidade de criar turmas, várias turmas. É uma turma só. Vincula todo mundo, porque a turma principal ela é o vínculo do aluno no curso. Então, é só para mim poder dizer este aluno está no curso extra. Então, não tem importância qual é a turma que ele vai entrar de principal. Então, tem que ter uma turma só. E aí eu vou criar as disciplinas, e nessas disciplinas é que daí vai definir, né, as turmas das atividades que ele vai fazer. Então, quando eu fiz a matrícula no principal, tá? Ele vai habilitar esse botãozinho ali, atividades complementares, que vai abrir essa segunda telinha ali, aonde eu vou matricular os alunos nas atividades, tá? E aí tem uma série de regras, né? O que que vai aparecer de turmas disponíveis? Ele vai olhar o turno, ele vai olhar a questão lá da turma, se está vinculado que aquele aluno do primeiro ano pode fazer aquela disciplina, né? Então, ele tem uma série de validaçõezinhas que ele vai fazer para disponibilizar essa turma para o aluno, tá? Essa turma tem que ter vagas, né? A turminha tem que ter vagas também. E então tem essas configuraçõezinhas assim que tem que estar ok para poder matricular esse aluno, tá? Naquelas turmas. Depois a gente vai falar um pouquinho da lista de espera, tá? O que que é a lista de espera? Então, vamos dizer que a minha turma tem 20 vagas, mas eu tenho mais alunos interessados, né, e que têm desejo de se matricular naquela disciplina, mas eu não tenho mais vagas, que as vagas são delimitadas, né, conforme também as questões de estrutura física, né, de espaço, né, como é que eu vou conseguir atender essa demanda. Então, eu tenho 20 vagas e eu não tenho, e eu tenho ainda pessoas interessadas, então eles podem se candidatar numa lista de espera, né? Então o pai vai lá no portal, né? Faz a matrícula lá, mesmo estando, né? Vai estar lá na matrícula, lista de espera. Aí ele vai marcar que ele tem interesse, né? E esse aluno vai vir para essa lista aqui nessa rotina que a secretaria vai controlar, então, né? Então, tem alunos esperando lá para se matricular na natação, né? Então, abriu uma vaga porque houve uma desistência, né? Alguém cancelou, enfim, né? Não, abriu uma vaga. Ele vai aqui e vai liberar a matrícula para esse aluno. Aí o pai vai poder ir lá e fazer essa matrícula no portal. Então, ele vai mostrar situações aqui para o aluno, quando ele está aguardando matrícula, aguardando vaga, se ele desistiu, né? Quando ele se matricula, então ele vai passar a ficar ali como matriculado. Então, ele vai liberando as vagas aqui conforme vai liberando lá na turma, tá?
Isso aqui tem gente que faz controle manual, enfim, ou, né, ou depende também muito da unidade, da oferta, da procura, né? Se tem muita gente interessada ou não, senão também não é uma rotina necessária, né? A não ser, claro, que queira ter esse controle, caso tenha uma demanda de procura maior do que oferta, né? Então, a gente pode usar esse recurso aqui, tá? Então, aqui tem um fluxozinho que eu achei bem interessante, que é sobre o processo de matrícula, tá? Do extra classe. Então, ele segue aqui uma lógicazinha aqui, como é que a gente pode fazer, seguir o processo, tá? Então, eu achei interessante de trazer para vocês. Então, o início lá, o que que é? Realizar a matrícula no curso regular, né? Esse é o primeiro ponto, né? Realizo a matrícula no curso regular. Daí, depois, né, confirmação, tudo, né, com contrato, né? Aí eu vou abrir o período de matrícula, e aí assim, tá, gente? O curso extra, ele segue a mesma regra daquilo que a gente veio falando durante a semana. Ele vai ter que ter abertura do período de matrícula, ele vai ter que ter replicação de turmas, né? Ou criação de turmas, para daí, de fato, poder fazer a matrícula. Ah, então ele segue esse mesmo fluxo. Abre período, cria as matrículas, as turmas, né? Desculpa, replica ou cria as turmas, cadastra. E aí ele vem para um questionamento: essa cobrança é por pacote? Sim ou não? Se ela for por pacote, que é o caso do turno integral, né? A gente precisa ir para a rotina de parâmetro de turno integral, que depois a gente vai olhar também, que é onde a gente visualiza, onde a gente cadastra, né, e visualiza e pesquisa esses pacotes criados, tá? Como é que vai ser a definição desses pacotes, né, conforme os dias, como é que vai ser os valores de cobrança e tudo mais, os dias que vão ser ofertados esses pacotes. Então, se usa essa configuração de pacotes, essa cobrança vai ser por pacotes, ele vai ter que ir para essa rotina e depois seguir o fluxo, né? Se esse processo vai ser web ou não. Se não for a cobrança por pacotes, né? Ele vai direto lá para o processo de perguntar se o processo é extra, é web, tá? Não é web, é feito, né? Talvez na unidade vai ser feito pela secretaria, né? Então ele vai fazer o quê? O usuário, né? A secretária vai fazer a matrícula ou rematrícula, né? Desktop, né? No caso, se ele já for aluno do ano anterior, vai vincular a turma principal, então, e as disciplinas, né? Emitir contrato, fazer o processo normal de matrícula, tá? Fim, terminou. Agora, se for um processo pela web, ele vai ter que gerar a escala, né, que a gente estava falando agora há pouco, vai ter que fazer a configuração de quando vai ser liberado esse processo, né? O aluno vai acessar o portal, iniciar esse processo, né? Até está repetido ali, né, os itens. Está repetido, nem tinha percebido. O aluno acessa o portal, inicia o processo, né? E aí vem a questão: é uma rematrícula? Sim, então eu tenho a possibilidade de disponibilizar para ele as mesmas turmas do ano anterior, que ele vai só conferir, dar o aceite, emitir contrato, enfim, né, comprovante e fim. Se não é rematrícula, ou eu não quero que ele tenha as mesmas disciplinas do ano anterior, eu quero liberar tudo para ele, porque essa questão de disponibilizar as mesmas turmas é para dar preferência para quem já estava, porque senão acontece o quê? Vamos dizer que o aluno estava no passado em futsal, tá? E eu quero disponibilizar para ele que esse ano também ele acesse, né? Porque daqui a pouco, quando ele for se matricular, ele não vai mais ter vagas, né? Então, para que quem já estava possa permanecer naquelas disciplinas, até por uma organização da família e tudo mais, né? Já tem toda uma organização em relação a isso. Eu quero que continue nesse mesmo formato, né? Então, a possibilidade de dar preferência a esses alunos e aí ele poder se matricular no que ele já estava. Caso contrário, né? Não quero, liberar para todo mundo. Então, eu vou disponibilizar as disciplinas conforme a oferta. O aluno vai lá, vai fazer, escolher suas disciplinas, vai fazer todo o processo, concluir, enfim, tá? Então, esse é o processo que a gente faz considerando todas as possibilidades dentro de um curso extra, tá? Como é que é o fluxo que ele vai seguir, tá? Bom, aí vem o turno integral, tá? A gente vai falar um pouquinho, eu já vou comentar aqui, depois a gente olha no sistema, tá?
No caso do curso integral, tem alguma coisinha diferente ali no cadastro do curso, da turma. Tem essa rotina nova aqui, que é o parâmetro de turno integral, que é onde eu configuro os pacotes, e a matrícula em si, tá? Então, quando é um curso de turno integral, como eu falei para vocês, ele vem marcado aí, eu preciso, além do parâmetro atividades complementares, eu tenho que marcar turno integral, tá? Ele só vai habilitar esse parâmetro aqui se eu marcar o de cima. Então, eu tenho que dizer que é um curso extra, porque ele é extra classe, né? Extra, o curso regular, vamos dizer assim, e que ele é turno integral, que significa que o aluno vai ficar todo o período na escola, tá? Então, ele tem essa configuração aqui. No cadastro de turma, tá? Ele é bem similar ao cadastro de atividades complementares ali das escolinhas, tá? Ele só não vai ter aqui a aba de cobrança, por quê? Porque eu não vou configurar cobrança na turma, a cobrança vai ser lá nos pacotes, né? Então aqui não tem nada de configuração em relação a isso, tem só as mesmas parametrizações que eu tenho lá nas atividades extras, tá? Essa é a rotina de parâmetro de turno integral, tá? O que que é o parâmetro de turno integral? Aqui é o que eu falei para vocês da configuração dos pacotes, tá? Vocês estão vendo que nesse exemplo que está aqui, nesse print que a gente está olhando, eu tenho ali, né, a opção de turno integral 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, sendo que, ó, e daí o valor vai mudando, né, conforme a quantidade de dias que o aluno vai ficar na escola. E a possibilidade de marcar em que dias, né? Por exemplo, todos os pacotes aqui desse caso, eles podem ser, o aluno pode ficar qualquer dia da semana, ali de segunda a sexta, né? Quando eu escolho, por exemplo, o pacote de 1 dia, significa que eu posso ficar ou segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, né? Se eu escolho de 2 dias, eu posso ficar segunda e terça, quarta e quinta, terça e quarta, quinta e sexta. Aí 2 dias na semana, independente do dia. É isso que está definido aqui, tá? Mas pode acontecer também de ter uma configuração em que eu quero dizer que o pacote de 2 dias é só se o aluno escolher disciplinas segunda, terça e quarta. Né? Ele vai ter o segundo, terça, ou terça e quarta, né? Ou segunda e quarta. Então, ele não tem muitas possibilidades. Tem clientes que restringem um pouco isso, né? Assim, da quantidade de dias que ele vai poder fazer com a quantidade de dias da semana que vão ser ofertados esses pacotes. Então, dá para fazer essa configuração também, tá? E a matrícula também, a tela de matrícula, ela é igual à tela do curso extra, tá? Ele vai ter uma matrícula principal, vai ter o botãozinho ali de atividades complementares, né? E daí eu vou ter ali a possibilidade, então, de vincular as disciplinas. E algumas ações que ele tem ali que a gente vai ver também, de afastamento, de exclusão, né? De emissão do contrato. Então, ele tem algumas açõezinhas ali que a gente pode trabalhar dentro da matrícula do extra classe. Então, essa rotina, manutenção de matrícula por disciplina extra classe, ela também é uma rotina que foi criada para atender esse processo do extra, tá? A gente está falando aqui no extra, ele é um curso relativamente recente, configurado no sistema, a gente ainda tem ajustes para fazer, tá? Tem algumas coisinhas que vão surgindo com o uso, né? Porque quando a gente estrutura isso e testa, é impossível a gente mapear todos os cenários possíveis. A gente tenta fazer o máximo de opções que tem, mas pode surgir que no dia a dia, no uso e aí, né, com a operação ali no dia a dia, vai surgir alguma situação que não foi mapeada, né? Um cenário não mapeado, como a gente diz, né? Uma situação que não foi ainda, que a gente não tinha se deparado. Então, a gente tenta simular e o maior número possível de situações, mas às vezes acontece que algum tipo de operação que é feita não foi contemplada ali ou não está ainda adequada, né, dentro do que a gente estruturou. Mas aí a gente, né, vocês entram em contato, né, abrem chamado, a gente vai tentando encaminhar as coisas aqui para resolver essas questões, tá? E atender assim, estou falando em nome do suporte, né? A gente ali tenta no máximo possível resolver, né, as questões e atender aqui a necessidade que vocês precisam, né? Do que vocês precisam naquele momento, como é que o sistema tem que funcionar. Claro que tem coisas que, né, fogem da nossa competência, mas a gente tenta ao máximo ali resolver essas situações no dia a dia e atender aquilo que vocês precisam configurar dentro do sistema, tá? Bom, então,
basicamente é isso aqui. Vamos lá no sistema, dar uma olhadinha como é que esse negócio funciona, tá? Então, nós vamos começar daquilo que eu mostrei ali, né, do parâmetro acadêmico. O que é o parâmetro acadêmico, né? A gente já viu essa telinha aí em outros dias, aonde eu vou dizer, configurar algumas configurações gerais da unidade, né? Então, basicamente, né, então tem algumas questões importantes, que qual é o ano que está corrente, né? Aqui tem a parametrização que a gente tem falado, ó, confirmar a matrícula na liquidação da primeira parcela, né? Então, tem alguns itens aqui bem importantes que a gente geralmente não fica mexendo, né? Porque são como é que está funcionando a configuração da unidade. Lembrando que qualquer coisa que vocês queiram dentro das unidades, né? Qualquer alteração, qualquer coisa que precise, ou que vocês acham ou desejam modificar, que sempre a gente sempre orienta também que é importante ter esse acesso primeiro com o pessoal ali na mantenedora, né? Verificar todas as condições para que essas configurações sejam alteradas. Nem sempre tem coisas que a gente não pode, porque vai ter impactos. A gente olha assim, vou mudar só isso aqui, né? Um parâmetrozinho vou desmarcar. E não é tão simples, porque às vezes qualquer coisinha que a gente faz aqui vai ter um impacto lá em outra parte do sistema, né? Então, é muito importante que a gente não faça alterações, principalmente em configurações, né, sem ter essa conversa ali com o pessoal ali, né, da mantenedora, para ver assim, dá para mudar isso aqui, não dá, como é que a gente pode fazer, né, porque são coisas que às vezes impactam, tá? Então, aqui a gente tem a configuração de como é que vai funcionar ali, né, os nomes, né, as nomenclaturas, e aqui está a nomenclatura que eu falei para vocês, ó, como é que a gente chama, né, o curso extra classe no sistema. Então, neste caso aqui, a gente está usando o nome atividades complementares. Tem clientes que vão usar escolinhas, ou vai usar o nome atividades extra, o nome que quiser para esse tipo de curso, não é o nome do curso, tá? É o nome que a gente usa, um termo que a gente usa para definir esse tipo de curso, tá? E aqui tem dos itinerários também, que a gente vai falar na segunda sobre os itinerários, também tem essa nomenclatura aqui. Então, aqui a gente define como é que isso vai funcionar ali, como é que vai ser o nome desse tipo de curso, tá? Lá no curso, e de novo, esse curso também não se mexe em nada, né? Não se altera nada, é com a mantenedora essa questão do curso, do cadastro do curso, né? Esse curso, ele vai ter marcado, então, aqui, ó, que ele é um curso de atividades complementares, tá? E então eu vou ter essa configuração aqui. Quando ele é do turno integral, ó, se eu não marcar atividades complementares, ele nem vai habilitar o turno integral. Por quê? Porque ele significa que ele é uma atividade extra, né? Então, quando eu vou oferecer, por exemplo, é um curso somente para, geralmente são dois cursos separados, tá? O de escolinhas é um, porque ele vai usar ali as configurações de cobrança na turma, e o de integral é outra, porque vai usar a questão dos pacotes, tá? Então, são dois cursos que a gente está falando aqui. O de atividades extras, então, ele vai estar marcado esse parâmetro aqui, ó, atividades complementares. Significa que são as escolinhas, as atividades, oficinas, aquelas que ofertadas no turno contrário, tá? Então, aqui vai ter basicamente essa configuração, né? Que ele é um curso extra, tá? Aqui tem as demais configurações do curso, que daí aqui importante, tá? Esse curso ele vai ser por disciplina sempre, tá? O curso ele pode ser por disciplina ou por ciclo, tá? Quando vocês acessarem o cadastro de curso, vocês vão ver que aqui vai estar no tipo ou ciclo ou disciplina. Quando é ciclo, é aquilo que a gente vem falando na semana aí. É aquele curso que, por exemplo, né, lá no ensino fundamental, né, os ciclos do ensino fundamental, tá? A gente cursa todas as disciplinas, né? Ao mesmo tempo, eu não tenho como optar por disciplina. Quando é um curso por disciplina, que é nesse caso aqui, eu vou escolher disciplinas para fazer. A gente entende aqui o conceito de disciplina, neste caso, como as oficinas que vão ser ofertadas, tá? As escolinhas que vai ter. Então, futsal é uma disciplina, né? Uh, balé é uma disciplina, capoeira é uma disciplina, né? Então, cada atividade vai ser uma disciplina, tá? Então, esse curso é por disciplina. Por que que é por disciplina? Porque eu vou escolher disciplinas para fazer. Então, sempre que eu tenho escolhas de disciplinas, esse curso é por disciplina. Isso
é a regra para os cursos de atividades complementares, turno integral, itinerários também é por disciplina, porque a gente seleciona disciplinas, né, para fazer, né, das optativas lá, aquela questão toda, então a gente precisa ter esse curso configurado por disciplina. Se ele é um curso regular aí da educação básica, por exemplo, né, ensino médio, educação infantil ou ensino fundamental, por exemplo, ele vai ser sempre um curso do tipo ciclo. Por isso, quando eu falo para vocês curso por ciclo, é aqui que a gente vê, tá? Ele está configurado por ciclo, porque ele tem um ciclo, que é uma duração geralmente anual, né? Que é esse período aqui, ele vai durar o ano inteiro e eu vou fazer todas as disciplinas previstas para ele, tá? É isso que é um curso por ciclo, tá? Então, basicamente, o que tem de diferente dos demais cursos que a gente tem na instituição é esse parâmetro aqui, tá? E também aqui na cobrança, eu vou ter aquela questão que eu falei para vocês, ó, né? Neste caso, a cobrança é por turma, ou seja, cada turma tem um preço, né? Tem um valor de mensalidade. E do turno integral a gente vai usar o pacote, mas aqui, como a gente está falando das atividades, né, das oficinas ali, atividades extras, a gente vai usar a cobrança por turno, tá? Ciclos a gente é um só, tá? É um ciclo, é uma turma principal, é bem básico, tá? Não precisa ter criação de um monte de coisas aqui. Num curso por ciclo normal, né, por exemplo, no ensino fundamental, a gente vai ter aqui 9 ciclos, né? Que vão ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o nono ano. No ensino médio também, eu vou ter primeira série, segunda série, terceira série. Então, os ciclos são os anos, as séries que o curso vai ter, tá? Num curso regular vai ter, deixa eu pegar um só para mostrar para vocês aqui, por exemplo, no ensino médio. Ó, quais são os seus ciclos? Primeira, segunda, terceira série, tá? Então, eu vou ter as séries ou os anos que vai ter daquele curso. Para eu me formar no ensino médio, eu vou ter que fazer os 3 anos, né? No ensino fundamental, eu vou ter que fazer os 9 anos. Então, são os ciclos previstos para aquele curso, tá? No caso das atividades extras, eu vou ter, não é esse aqui, é esse aqui, é um único ciclo, tá? Vai ter um ciclo só, que é só para vincular os alunos, então não precisa ter aqui configuração de ciclo, né, diferente, é um ciclo, uma turma principal e pronto. Bom, tem o ciclo, então, basicamente, do curso é isso, tá? Então, aqui no cadastro do curso, mais importante é isso aqui, tá? Bom, daí depois disso a gente tem o cadastro de turnos que eu comentei com vocês, né? Deixa eu só mostrar aqui, aonde tem essa informação importante em relação a aquele parâmetro ali, por exemplo, ó, integral, que nem falei para vocês, está marcado os dois, porque provavelmente são aquelas turmas que vão acontecer fora do horário e que eu posso habilitar para tanto alunos da manhã quanto da tarde, porque não vai impactar no horário de aula deles do curso regular, tá? E aí eu tenho, né, o manhã, que daí aqui eu vou botar equivale ao turno da manhã, a gente sempre olha para esse parâmetro aqui, e o tarde, por exemplo, vai equivale ao turno da tarde, tá? Bom, cadastro de turno, ok? Cadastro das turmas, tá? E agora é que vem a configuração mais legal, assim, e mais problemática às vezes também, né? Que é onde eu configuro tudo em relação à turma, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, por exemplo, ai, tem que pegar o curso específico, senão vai aparecer todo mundo. Ó, notem aqui, ó, eu tenho aqui, tá bem certinho configuradinho aqui nessa unidade, tá? Eu tenho aqui uma atividade extra, uma turma principal, tá? Como é que eu sei que essa turma é principal? Porque não tem disciplina aqui, né? Então, essa é a turma principal do curso. Então, todo mundo vai entrar nessa atividade extra, tá? Então, aqui também não interessa o turno que ela tá, não vai ter impacto nenhum. É um curso de atividade extra, é a matrícula principal dele, tá? E aí eu vou ter as disciplinas, tá? Então, aqui, né, nessa unidade, oferece essa colônia de férias, o clube de matemática, tem, né, línguas aqui, né, idiomas que são ofertados e o futsal, tá? Pode ter um monte de outras atividades, né? A gente está usando um exemplo aqui, mas a gente pode ter um monte, uma infinidade de outras atividades que são ofertadas, isso aí depende da instituição. Então, aqui eu tenho as turmas por disciplina, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o futsal, tá?
Então, eu estou aqui na turma, no cadastro da turma do futsal. Lembrando que algumas coisas são regras que são assim, que é padrão do sistema, tá? Por exemplo, o cadastro de turma, né? Eu vou cadastrar uma turma, assim como eu cadastro as demais turmas. Para o ano que vem, eu vou fazer a replicação, assim como a gente viu essa semana a replicação de turmas para o próximo ciclo, né? De turmas principais e disciplina também. Eu posso fazer o mesmo processo aqui, eu não preciso todo ano vir aqui e criar. Mas, claro, obviamente, às vezes tem turmas que repliquei e aquela turma não vai existir, eu vou lá e excluo ela no cadastro de turma, tá? Se ela não tem alunos matriculados, o sistema vai deixar excluir, tá? Então, ou eu vou ter turmas além daquelas que eu tinha no passado. Bom, daí não tem como replicar, né? Tem que criar turmas novas, tá? Então, aqui eu vou fazer a criação da turma, né? O ano, o curso, né? Ela vai ser uma turma de disciplina, porque eu já criei minha principal, né? O ciclo, qual é a disciplina, né? E aqui eu vou dar um nome para essa turma e qual é o turno que ela vai acontecer. Período de início e término, tá? Aqui é que vem agora a principal questão das turmas de curso extra, tá? Então, como é que acontece aqui a configuração? Eu vou ter um nome de exibição, esse nome de exibição aqui é o nome que vai aparecer lá no portal para a família, tá? Então, nesse caso, que é futsal primeiro ano. Bem, né? Bem claro, né? Que quando a família for matricular, já sabe que é uma turma de futsal do primeiro ano. Só vai aparecer lá no portal para os alunos de primeiro ano. Aonde, como é que eu sei isso? Porque eu tenho aqui, ó, disponível para curso ciclo, tá? Só é disponível para o primeiro ano essa turma, tá? Poderia ter mais aqui? Poderia, tá? Posso botar quanto, vincular quantos ciclos eu quiser, mas geralmente a gente usa isso disponível por ciclo, né? Configurado por ciclo, para não ficar essa questão de juntar, né, muitas crianças de séries diferentes, mas pode ter também. Tá? Eu posso ter mais alunos aqui, uma turma de futsal, que eu vou ter alunos lá do terceiro, quarto, quinto ano juntos, não tem problema. Aí eu vinculo aqui para quais ciclos essa turma de extra vai estar disponível. E aí, por isso que é importante, aquilo que eu falei antes, de ir lá na matrícula, depois, quando a gente fizer uma matrícula de um aluno, vou mostrar para vocês, de estar vinculado lá qual é a série regular desse aluno, tá? Porque aqui na hora da matrícula ele vai olhar para lá, a série regular dele é primeiro ano, então eu vou disponibilizar essa turma que é para turmas de primeiro ano, né? Então, aqui a exibição. Aqui tem informações adicionais que eu posso colocar lá para visualização no portal. Por exemplo, tá? Isso aqui é interessante, assim, eu vou disponibilizar uma turma de balé. Então, aqui eu já posso informar para a família, para essa atividade vai precisar providenciar uma sapatilha, né? Uma roupa, né, de bailarina, aquela coisa toda, né? Do que eu precisaria? Ah, eu para o judô, vou oferecer judô, eu vou precisar aqui que a família providencie um kimono para o aluno, né? Então, aqui eu já coloco que vai ser alguma coisa relacionada àquela atividade, caso queira. Não é obrigatório, tá? Mas caso queira colocar já uma informação sobre essa turma para o pai lá no portal, tá? Bom, aí nós temos esse parâmetro aqui que recentemente mudaram o nome, né? E ficou mais claro, porque ele era só, o nome dele era disponibilizar turma para matrícula, né? E aí gerou uma série de confusões aqui, porque também ela estava com um problema, ela não estava disponibilizando as turmas para o college, tá? Então, assim, no college as turmas sempre, ela sempre tem que estar disponível, tá? Quando eu marco esse parâmetro aqui, não significa que no college ela não vai aparecer, não vai aparecer só para o portal. Então, por exemplo, eu não quero que essa turma apareça no portal, eu quero deixar essa turma só para fazer matrículas presenciais. Então, eu desmarco esse parâmetro e ela não vai aparecer na web. Então, para ela aparecer no portal, tem que estar esse parâmetro marcado. Então, foi mudada a nomenclatura desse parâmetro e ficou bem mais claro, né? Que quando eu marco ele, né, eu vou disponibilizar essa turma para matricular na web, tá? Para matrícula no portal. Não é para o college. Para o college, ela vai sempre ficar aparecendo, ou deve sempre ficar aparecendo, tá? Então, se eu marco esse parâmetro, ela vai aparecer para o portal. Outro parâmetro importante é esse aqui, tá? Ó, permite matrícula sem professor ou horário. Tem que estar sempre marcado nesses casos. Por quê? Porque essa turma ela não vai ter horário nunca, né? A gente não faz montagem de horários para ela.
né? Porque o horário dela está definido aqui, ó, dentro do cadastro da turma. Então, eu não tenho montagem de horários, consequentemente, esse parâmetro precisa estar marcado, por quê? Porque ele vai disponibilizar a turma sem necessidade de ter um horário ou um professor vinculado. Tá? Isso aqui é um parâmetro que tem para as demais turmas, tá? Se eu tenho turmas que eu ainda não tenho horário montado, ou não tenho professor e quero disponibilizar para matrícula na web, esse parâmetro tem que estar marcado, né? Porque quando eu marco ele, ele vai disponibilizar essa turma lá. Então, esse parâmetro tem que estar marcado, tá? Uma outra coisa importante que eu não falei aqui na aba geral é a quantidade de vagas, tá? Aqui eu vou definir quantas vagas tem nessa turma, tá? Que é um parâmetro importante também, tá? Nós tivemos recentemente uma situação aí com algumas unidades que ele está excedendo, mas era uma complicação lá, alguma coisa que tinha dado no portal, tá? A gente já reviu isso aí, já teve correção, né? Já foi entregue, porque ele não estava fazendo esse ajuste em relação assim a duas pessoas estarem fazendo ao mesmo tempo, né? Então ele não fazia essa validação de que já tinha preenchido as vagas. Mas a gente já corrigiu isso, já está funcionando. E a gente agora tem esse controle lá, né, Micael? Já está funcionando isso aí, que a gente já consegue fazer, controlar melhor essa questão das vagas. Então, nós temos aqui essa configuração, então, de disponibilizar a turma. Se vai usar a fila de espera, tá? Eu quero dizer que para essa turma aqui, caso, né, tenham mais do que 40 alunos, fique uma fila de espera para eu poder matricular além, né? Então, aqui, como nesse caso aqui, nem está usando fila, porque já tem bastante vagas, né? Então, talvez não tenha tantos alunos assim. Então, isso é da realidade da instituição, tá? Se a instituição identifica que essa turma é uma turma que tem muita procura, né? Tem muitos alunos de primeiro ano que vai exceder a quantidade de vagas que eu tenho por horário ali, então eu tenho que usar a fila de espera. Eu posso usar a fila de espera, tá? Ou não, neste caso aqui não está usando, tá? Permite mais de uma matrícula por modalidade. O que que significa isso, tá? Significa, se eu tiver uma turma de primeiro ano aqui de futsal, na segunda, essa aqui é a quarta-feira, né? Eu poderia ter uma turma que acontece na segunda. Então, ele permite que eu matricule o aluno na quarta e na turma de segunda. Se não, ele não vai permitir, ele só vai me deixar matricular numa turma de futsal. Se eu quero me matricular em duas de futsal, tem que estar marcado esse parâmetro aqui, tá? Exibir no mesmo Lucila, turno. Oi? só lembrando que esse permite mais de uma matrícula por modalidade, a gente sempre orienta a verificar o evento, porque o sistema ele não cobra duas vezes o mesmo evento. Então, Sim. quando a instituição tiver interesse que o aluno frequente duas atividades iguais, a gente precisa ter eventos diferentes hoje. Ah, sim, bem lembrado. Depois a gente falar de cobrança, a gente vai ver isso, né, que a Camila está falando. A gente precisa ter eventos diferentes por causa da cobrança, né? Então, depois a gente vai ver ali a questão do evento, né, para cada turma, então, ter se são turmas diferentes, porque também aqui existe a possibilidade de dizer que essa turma vai acontecer na segunda e na quarta. Então, posso marcar aqui e dizer, né, ela vai acontecer segunda e quarta. É uma alternativa, tá? Às vezes, para a organização da unidade ali, fica mais fácil fazer turmas por dia, né? Vai ser uma turma que vai acontecer segunda, outra turma que vai acontecer quarta, pode ter os mesmos alunos, ou pode ter alunos diferentes, ou pode ter alguns que vêm só na segunda, outros na quarta, ou que vêm nos dois. Então, tem vários cenários, né? Essa questão do extra, como eu disse antes, tem muito cenário, né? Tem muita possibilidade, ele abre um leque de possibilidades bem grandes. Então, às vezes, tem alguma coisa que a gente precisa ajustar nessa configuração para atender todos os casos, tá? De como é que na realidade vai funcionar. Então, exibir no mesmo turno, tá? Do regular significa que eu posso ter alunos que durante o curso regular, eu não sei na prática como é que isso acontece, tá? Nas unidades, mas ele pode, por exemplo, se matricular para fazer no mesmo turno que ele está estudando, né? Eu sei que tem algumas unidades que eu vi alguma coisa sobre isso, de que oferece naquele mesmo turno que o aluno tem aula, tá? Então, esse é o parâmetro que diz que se essa turma aqui, ela funciona de tarde, então ela vai ficar disponível para alunos da tarde se matricular,
tá? Se eu desmarcar isso aqui, ela vai ficar disponível somente para alunos que estudam de manhã, no curso regular, tá? Esses parâmetros aqui, eles não são muito usados, tá? Esse do bilíngue é para um cliente específico que tem um curso bilíngue, e esse de obrigatória, se ele é obrigado a fazer, por exemplo, às vezes criam turmas relacionadas ao almoço, por exemplo, ele é obrigado, né? Se ele vai ficar na escola, ele vai ter o almoço. Então, esse parâmetro ele não é muito usado, tá? É só para dizer que aquela atividade o aluno tem que se inscrever. E se gera cobrança, né? Nesse caso aqui, vai gerar cobrança, o horário que ele vai ser ofertado, né? Então, nesse caso, a gente está olhando uma turma de futsal que vai acontecer na quarta-feira, às 17h50 até às 19h, tá? Então, ela vai ficar disponível para alunos do turno da tarde e da manhã, porque ele está dizendo que pode exibir no mesmo turno, né? E se ele usa conflito também, ou seja, ele não vai conseguir fazer matrícula em outra atividade nesse mesmo horário, né? Então, basicamente, essa é a configuração geral, tá? De cobrança, tá? E aqui a gente tem algumas coisas ainda para ajustar, tá? Como é que funciona aqui? Quando a gente faz a matrícula do aluno, né, no curso extra, a gente define um período para criar, ele vai criar um evento, tá? Eu vou falar aqui, talvez não seja muito o dia a dia de vocês, a questão do financeiro, né? Porque acredito que é mais o pessoal de secretaria, enfim. Então, vou falar mais ou menos por cima, também não é a minha praia, né? O financeiro, a gente vai ter semana que vem ali com o colega Nicolas, que vai explicar melhor as questões de geração de parcela, de eventos e tudo mais, né? Mas, basicamente, assim, a gente tem uma rotina onde a gente inclui um evento que é um tipo de um registro, né, de cobrança para esses alunos, tá? Então, por exemplo, eu vou ter um evento lá, aí caiu minha conexão aqui. Eu vou ter um evento que faz a cobrança, né? Vai ser vinculado para esse aluno, que nesse período ali vai ter essa cobrança nas parcelas, tá? Então, quando eu gerar parcelas do turno extra, ele vai olhar e vai dizer, esse aluno tem um evento cadastrado para ele, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu tentar acessar aqui de novo. Aí, minha conexão aqui. Mas, enfim, deixa eu abrir outra, só para eu mostrar o que eu estou falando aqui, tá? Eu tenho aqui numa outra base. Então, o que que eu tenho aqui desse evento, tá? Lá no aluno, quando eu vou fazer a matrícula, ele inclui esse evento. Então, ele diz assim, ó, que desse período aqui, de março até dezembro, quando eu gerar a parcela para esse aluno, vai ter essa cobrança de R$ 100, tá? Com esse nome aqui, atividades, né, esportes, artes, né? Desportivas, artes. Então, é isso que a Camila comentou, tá? Quando eu tenho duas turmas, eu vou ter que ter, por exemplo, dois eventos diferentes, porque eu não vou conseguir gerar depois para o aluno se eu tiver o mesmo evento nessas duas turmas. Então, ele não vai gerar R$ 200, né? Ele não vai permitir, ele vai gerar uma vez só para esse evento aqui. E aí dá problema na cobrança, né? Então, tem que ter eventos diferentes para cada turma, tá? Então, assim, aqui eu vou ter para essa questão aqui dessa atividade extra que eu estou olhando aqui, eu vou ter esse valor definido de evento, né? Então, ele vai gerar para o aluno um evento desde março até dezembro com esse valor. Se eu uso esse parâmetro, usa período de contratação, por exemplo, vamos dizer que eu fiz a contratação em abril, né? E aqui eu estou dizendo que a parcela inicial é março. Aí ele vai gerar o evento a partir de abril, tá? Então aqui eu posso usar essa parametrização também para definir que o evento para esse aluno vai ser só a partir, né, do momento que eu contratei. Porque não faz sentido, né, fazer um evento, incluir um evento para o aluno se ele entrou em maio, né, incluir um evento em março, né, que já passou. Então, ele inclui o evento a partir daquele período. Essa configuração aqui é basicamente para tratar o evento do aluno, tá? Então, ele vai incluir esse evento considerando, né, o período de contratação, tá? E aí tem esse parâmetro de desconsiderar o mês, tá? Que eu posso definir. Por exemplo, se eu colocar aqui 15, né?
ou 16, vamos dizer assim, a partir daquela data, se eu matricular o aluno depois dessa data, o evento já vai ficar para o mês seguinte, tá? A cobrança vai vir para o mês seguinte, né? Por quê? Porque eu tenho aqui dizendo que até o dia 15 vai ficar no mês de março, depois do dia 15 vai cobrar no mês de abril, tá? Para fazer essa questão considerando o mês que eu estou contratando a escolinha, tá? Ou atividade extra, enfim, tá? E aí a gente vem aqui para essa parte que é a questão de geração de parcela, tá? Então, assim, quando eu fiz a contratação, o pai fez a matrícula no portal, por exemplo, tá? Ou fez a matrícula no desktop, que seja, ele vai gerar já uma parcela. Então, aqui para o financeiro, eu já tenho que dizer qual é o tipo, qual é o evento, pode ser o mesmo, mas pode ser outro, tá? Isso aqui funciona bem, por exemplo, para uma taxa de matrícula, tá? Mas também, claro, ele vai gerar essa parcela. E aí tem essa questão de configuração, tá? É para ser já a primeira parcela, mas enfim, às vezes tem essa questão aqui da data de vencimento fixo, tá? O que que acontece aqui, ó? Então, vamos dizer que eu contratei até o dia 10 de março, vai vir uma parcela com vencimento dia 10, com 2 dias de variação. O que que é 2 dias de variação? Isso aqui é para depois da data de vencimento, tá? Então, se eu contratei lá dia 5 de março, vai vir o vencimento para o dia 10, né? Ah, mas eu contratei dia 15 de março. Ah, já passou o vencimento fixo. O que que ele vai fazer? Ele vai gerar com a data atual e mais 2 dias de variação. Ou seja, se eu contratei dia 20, ele vai vir com o vencimento para o dia 22, tá? Sempre 2 dias a mais além do dia que eu contratei. Então, ele não vai nunca, o sistema vai gerar uma parcela vencida, né? Não tem como. Então, se o vencimento é 10 e já passou essa data, tá? Significa que eu vou gerar uma parcela, né? Com a data atual, considerando esses dias de variação. É isso que ele tem que fazer, tá? E também tem essa questão de geração no curso regular, tá? Que pode ser usado. Eu acho que a maioria não usa, mas enfim, eu posso ter essa opção de gerar o evento quando eu for gerar parcela lá do curso regular. Então, quando for fazer a parcela do ensino fundamental, vem junto aquele valor, né? Agrega o valor daquele evento, daquele item, tá? Lucila, a gente não Oi? está utilizando porque com a questão do plano de pagamento as parcelas já estão Tá. geradas. Ótimo, tá? Ok. Então, não é uma realidade de vocês, mas tem essa opção, tá? Eu acho que quase ninguém está usando isso aqui, tá? Porque daí ele acaba vindo dentro do curso, né, da mesma cobrança. Então, geralmente é gerado uma parcela à parte, né, que é o padrão, assim, que o pessoal, a maioria usa, que é gerar, foi desenvolvido esse parâmetro por solicitação de alguém, né, alguém pediu para dar essa possibilidade para o cliente também, mas não é no caso de vocês, né? Então, utiliza-se essa questão da cobrança, uma parcela à parte, né, direitinho, discriminadinho com os eventos ali, do que cada vai ser cada atividade, né, e o valor que vem para o pai da junção de todas essas atividades que o aluno está fazendo, tá? E essa questão de adicionar um valor também, eu acho que não é da realidade de vocês, né? Que é, se caso agregue alguma coisa mais lá, que nem eu falei, vai ter almoço, vai ter alguma coisa a mais, vai adicionar esse valor a mais. Acho que não é da realidade de vocês também. Então, basicamente, essa configuração aqui do extra, tá? Lucila, só eu tive que dar uma saidinha um momento. Sim. Eu não sei se tu chegou a sinalizar que cada atividade, cada disciplina, ela vai ter um evento específico para sua. Uhum. Isso, tá, Sim. não, porque a gente tem um evento Sim. único ali que é atividade extra, por exemplo, e aí a gente Sim. usa, cada atividade a gente usa um evento específico, né? A unidade nos Sim. contata dizendo que precisa, que vai ofertar, por exemplo, futsal e vôlei, e a gente faz então uma atividade extra vôlei, uma atividade extra futsal, que aí ele vem discriminado no boleto para o responsável que atividade que ele está pagando. Isso. Bem lembrado, tá? Porque assim, eu já tinha comentado essa questão de ter cada um, mas também é importante, tá? Enfatizar isso, porque se eu coloco aqui o mesmo, primeiro que vai dar problema na geração, como a gente falou antes já, né? Na geração das parcelas. E é importante, então, e aí esses eventos, então, são criados pela mantenedora, né? Então, a unidade tem que dizer o que vai ofertar, né?
pelo que eu entendi, é esse o processo, vai dizer, olha, a gente vai ter futsal, vai ter balé, vai ter, né, essas atividades aqui que a gente vai, judô, karatê, sei lá o que, a gente vai ofertar, né? Então, a unidade, a mantenedora vai fazer essa criação desses eventos para poderem serem adicionados aqui, né? Por quê? Porque dá problema e também porque não vem discriminado, né? Porque vamos supor assim, né? Pensando na família, eu vou ganhar um boleto lá com um valor total de R$ 300 e está escrito atividades extra. Tá, mas o que que é essas atividades extras que meu filho está fazendo? R$ 300 é do quê? Né? Então, ali vai vir explicado, não, é 100 do futsal, é 100 do judô, né? É 100 lá de uma outra atividade que ele está fazendo. Então, ele vem discriminadinho, direitinho, né? Então, para a família também, a visibilidade disso fica melhor. Então, cada turma tem que ter o seu evento cadastrado, tá? Então, se eu tenho turmas, duas turmas da mesma modalidade, né, que nem a gente comentou antes também, né, para cada uma. Então, essa configuração toda ali também, o pessoal ali da mantenedora também consegue dar um apoio, né, para as unidades, no caso daquilo que precisa fazer, como é que tem que ser configurado direitinho, e nós, como GVDAS, também estamos à disposição, né, para ajudar nas dúvidas que tiverem. Então, basicamente, esse é o cadastro da turma do Extra, tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar ali para o meu. Deixa eu voltar aqui para a base que eu estava antes, que está mais completinha. Essa base aqui não está muito atualizada. Por algum motivo aí a gente perdeu o acesso ali do espelho. Não sei se tem alguma. Deixa eu tentar de novo aqui. Porque ali eu já tenho o cenário todo. Lucila, tu vai verificar só a questão das turmas? Acredito que na base de treinamento também tenha o cadastro dessas turmas. Não está atualizado, tá? Ontem eu até dei uma olhada ali para não estar assim, eu não sei de quando é essa base ali de treinamento, né? Mas tem uns cenários que no espelho tem que ali não tinha, por isso que eu estou usando o espelho, tá? Não sei se deu alguma coisa aí que o espelho caiu. Não sei se vocês conseguem dar uma olhada com o Lavo de repente. A gente não tem a senha da base espelho aqui. Ah, voltou. Voltou, Voltou? tá? Voltou. Às vezes dá uma disponibilidade assim temporária, né? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Uma disponibilidade temporária, coisa que acontece no dia a dia também, né? Então, a gente está usando aqui, eu estou usando o espelho, tá? Porque a base de treinamento ali que a gente vinha utilizando, ela não tinha essas turmas já criadas aqui, eu acho que ela foi um pouquinho antes desse processo de criação das turmas, então, por isso que eu estou usando aqui, tá? Tem mais opções aqui, senão teria que criar, fazer todos os cenários lá. Então, ok. Então, aqui a configuração da turma, tá? Do curso de turno integral, tá? Bom, depois a gente vai falar mais do curso integral. Vamos fazer aqui a matrícula do extra, depois a gente vai para o integral para não confundir. Então, eu vou pegar um aluno aqui, tá? E vou fazer a matrícula, tá? Deixa eu pegar um aluno aqui do mental. Betina, tá?
Betina não tem matrícula ainda, vocês estão vendo que ela ainda não tem matrícula, tá? Quando ela entrar lá no portal e fizer a matrícula dela, automaticamente vai fazer a matrícula aqui na principal, tá? Então, eu vou matricular ela, considerando como se fosse uma situação em que a família veio fazer, né, ou demonstrou interesse, enfim, e a escola é que vai fazer essa matrícula, tá? Então, vou matricular ela aqui, e aqui vem aquela questão que eu falei para vocês do curso regular, ó. Isso aqui é importantíssimo, precisa estar marcado, tá? Esse vínculo aqui, tá? Então, eu vou dizer aqui que a turma que ela tá, né, é de primeiro ano. Por quê? Porque o sistema tem que disponibilizar para mim as turmas de primeiro ano disponíveis lá, conforme está no cadastro da turma, tá? Então, vou pegar aqui o ciclo, que é o único, né? E a única turma que tem de extra, tá? Feito aqui, matriculei ela no curso, tá? Agora eu vou escolher as disciplinas. Notem que quando eu clico aqui em atividades extras, já vai habilitar esse botão aqui, ó, né? E no caso dos itinerários, que a gente vai ver semana que vem, ele vai mudar para o nome itinerários, né? Quando é atividades complementares, ele fica complementares. Se for um outro curso por disciplina, que não é atividades complementares e nem é itinerários, progressão parcial, por exemplo, né, que algumas unidades utilizam, esse botão vai mudar para o nome disciplinas, né? É o mesmo botão, ele só muda de nome, tá? Então, eu vou aqui e ele vai chamar essa rotina aqui, que é a matrícula do extra, tá? Daí, eu vou ter aqui a matrícula principal aqui em cima e eu vou aqui para matricular, tá? Eu vou selecionar, então, que eu quero para esse aluno o futsal, tá? Que acontece na quarta-feira, que era aquela turma que a gente estava olhando, ó. Acontece na quarta-feira, né? Eu tenho 2 vagas ainda nessa turma. Vou avançar. Opa, temos um problema que não tínhamos antes, tá? Quando a gente avança aqui, ele conclui o processo, tá? Alguma coisa aconteceu com a base aqui nesse meio tempo, tá? Porque ela estava funcionando antes, eu tinha testado. Quando eu avanço aqui, ele vai fazer a matrícula do aluno, tá? Deixa eu ver na outra base aqui se eu consigo mostrar essa matrícula. Acho que eu tinha uma turma aqui cadastrada. Vamos ver se aqui funciona. É alguma coisa na base, tá? Porque eu tinha testado hoje de manhã e ainda estava funcionando. Então, alguma coisa que aconteceu nesse meio tempo aí. Então, selecionei aqui futsal, né? E vou matricular, tá? Ah, essa aluna tem inadimplência, que é aquilo que a gente falou, né? Que a gente veio falando também, né? Se tem inadimplência, eu não vou conseguir matricular, né? Então, tem que fazer uma liberação, que é aquela liberação que a gente comentou que tem que solicitar para a mantenedora, né? Liberação, aqui dia 31. Se eu quero, se a instituição quer liberar para o aluno se matricular, mesmo com parcela em atraso, eu posso fazer uma liberação. Então, vamos ver se agora vai. Foi, ó, matriculou, tá? Isso é a matrícula, simples assim, tá? Fez a matrícula, quando eu fiz esse processo aqui, o que que acontece, tá? Lá nos eventos que eu falei para vocês, que é uma rotina basicamente usada mais pelo financeiro, né? O pessoal da secretaria nem acessa essa rotina, mas é só para mostrar para vocês, tá? Aqui, ó, ele vai criar um evento, que significa que toda vez que eu gerar parcela lá, que a tesouraria for fazer o processo de geração de parcelas para os alunos, que é feito, né, todo mês, ou fazem lote para o ano inteiro, não sei como é que é o processo aí do financeiro, mas cada vez que for gerar parcela, né? Ele vai pegar e vai olhar para cá, ó. Ah, é abril. Ah, tá dentro desse período aqui. Então, quando eu for gerar as parcelas de abril, ele vai gerar uma parcela com o valor de R$ 100 para esse aluno, tá? Então, sempre que for fazer essa geração em lote, ou, né, enfim, como a instituição faz seu processo de geração de parcelas, vai incluir para esse aluno, porque eu estou dizendo aqui nos eventos do aluno que ele tem um evento, né, que está lá no cadastro da turma, né, que ele vai ter essa cobrança de março a dezembro, tá? Então, gerou as parcelas, vai vir esse valor, tá? Só para vocês visualizarem isso aqui, vocês da secretaria geralmente
não tem esse acesso, né? Nem tem porquê, que é o financeiro que vai controlar isso, tá? Então, gerou e também já gerou aqui, como eu tenho lá configurado para gerar uma parcela na contratação, aqui eu já vou ter uma parcela gerada, ó. Ó, já gerou uma parcela hoje, com o vencimento dia 1º, né, de abril, porque já passou o vencimento da parcela, né? Então, ele joga para frente, né? Porque o vencimento lá era dia 10, acho que estava, né? Então, ele joga para frente o vencimento. E aqui da competência, né? Que é de março ainda, né? Que é onde eu fiz o mês que eu fiz a contratação, ele vai gerar essa parcela aqui, tá? Então, quando eu fiz a matrícula, ele faz duas coisas, tá? Se está configurado para gerar na contratação. Ele vai incluir o evento para o aluno e gerar a parcela. Ah, mas eu não quero mais essa disciplina. Eu vou vir aqui, então aqui eu tenho como afastar o aluno da disciplina, né? Geralmente não se usa afastamento, geralmente a gente faz exclusão, né? Porque o aluno, vamos dizer assim, vamos pensar, né, que ele vem nessas atividades e daqui a pouco ele não vai vir mais. Então eu posso excluir ele, a não ser, claro, queira se manter o registro e tal, enfim, né? Eu posso fazer essa exclusão, se ele não tem, provavelmente ali, né, nada de que impeça ali, ele vai Normalmente a poder. gente coloca a exclusão, porque aí ele exclui o evento também. Se a Sim, gente só afastar, ele mantém o só evento afastar, ele normal. vai ficar, né, com o evento lá vinculado. Isso, então é importante, porque assim, era isso que eu ia mostrar agora, tá? Quando eu excluo uma matrícula, como é que eu faço para excluir aqui? Eu vou na edição e vou desmarcar, tá? Então, eu vou aqui excluir essa matrícula, ó, tá? Ó, excluiu. Neste momento, o que vai acontecer? Vai excluir a matrícula e o evento lá dos eventos do aluno, tá? Ele não exclui a parcela, tá? A parcela, o sistema não faz exclusão, tá? Ela tem que ser feita manual, tá? Ó, ele já não tem mais o evento aqui, ó. Ou seja, quando eu for gerar, por que ele exclui, tá? Que seria o ideal mesmo fazer esse processo de não usar o afastamento, né? Para não ficar continuar fazendo essa cobrança, porque daí ele, quando for gerar parcela, vai acabar gerando para esse aluno e não pode, né? Porque ele não é mais aluno. Então, geralmente tem a exclusão, né? Não tem problema de excluir, é diferente do curso regular, que tu não pode ficar excluindo o aluno no meio do ano e sumir com ele da turma, né? Eu tenho que ter um afastamento lá e que me diga por que ele saiu da turma. No caso dos extras, não tem esse controle, né? Porque é uma atividade extra, o aluno está vindo, não veio mais exclui o evento, tá? Mas a parcela, ela vai continuar aqui, tá? Essa é uma dúvida que às vezes o pessoal tem, assim, o que acontece? A parcela continua aqui, tá? Porque ela pode ter sido paga já, né? Ou não, se ela não foi paga aqui, não foi feito nenhum processo, né? A tesouraria vai poder vir aqui e excluir essa parcela, né? Por exemplo, né? Não estudou, enfim. Então, tem esses processos daí da tesouraria lá, né, que vão dar esse andamento nessa questão do financeiro. Mas, basicamente, é isso, tá? Eu vou matricular ele, não quero mais, quero adicionar, né? Mesma coisa, vou vir aqui e vou pegar outras disciplinas, ó. Notem que aqui, quando eu marquei um, marcou mais. Por quê? Vamos olhar essa turma aqui. Pacote, dezembro, janeiro. Nossa, mas que nome comprido, né? Vamos pegar esse aqui, colônia. Semana não tá. Vamos olhar lá no cadastro de turma. Semana não deve ser esse aqui. Ó, então aqui, ó, por que marcou mais itens lá? Porque ela acontece, ó, 5 dias da semana, tá? Para turmas deste ciclo aqui. Essa turma aqui é um exemplo que, se eu marcar um dia, vai marcar todos, porque ela turma acontece todos esses dias, tá? Então, se eu vier aqui matricular o aluno e selecionar uma, ó, como ela acontece todos os dias, ó, acontece terça, quarta, quinta e sexta, ele vai automaticamente marcar nas demais, porque ela acontece todos os dias, tá? E aí, eu, quando vou matricular, vai vincular já automático, quando desmatricular, a mesma coisa. Então, a matrícula e a exclusão acontece toda nesse botão aqui,
tá? Então, nesses casos, geralmente não se usa esses botões de afastamento. Contrato também, tá? Eu vou entrar aqui e fazer aquele processo de geração do contrato, tá? Ele vai vir aqui, vai fazer o contrato, por exemplo. Ah, deixa eu falar depois da questão do contrato, né? Que a Sandy me questionou ontem, depois quero falar para você sobre isso. Vou fazer aqui o contrato do educacional, do extra classe, tá? Eu peguei um exemplo qualquer aqui de modelo, tá? Tem Acho que um aqui nem modelo vai... de atividade Tem, extra. né? Eu acho que eu peguei o modelo errado. Deixa eu cancelar aqui. Tem um que é só de extra, né? É que daí ele traz as atividades. Esse aí Sim, tá. Então, assim, essa questão da configuração do modelo e tudo mais, né? Isso tudo vocês podem também, né, depois validar com a mantenedora, enfim, qual é o modelo que tem que utilizar, né? Correto, né? Então, aqui, deixa eu ver. Acho que é esse, né? Trouxe. Ah, aqui não tenho atividade, né? Eu cancelei a matrícula, é óbvio, né? Que não vai aparecer nada. Tá, deixa eu fazer a matrícula aqui de novo. Excluir isso aqui. Fazer de novo aqui. Ah, então fiz a matrícula. Aqui o contrato. Emitir aqui. Aí ele já vai trazer direitinho o contrato. A mesma coisa no portal, tá? Já vai fazer a geração, ficar disponível. Ó, aqui já me traz a atividade com, né, com o horário, tudo direitinho, como é que vai funcionar, o que eu contratei, tá? Então, lá no portal, mesma coisa, né? Fazer o mesmo processo, tá? Aqui ele vai gerar o arquivo, né? Vai dar o aceite, né? Quem é que aceitou, né? E isso vai ficar aqui. A questão, até já aproveitando aqui para falar na questão que a Sandy trouxe ontem, né, do contrato, tá? Então, ontem eu fui atrás disso para ver o que a gente tinha em relação a isso, tá? Então, eu falei ontem de tarde com o gerente de desenvolvimento a respeito dessa questão, porque assim, ó, vamos supor, tá? Só para exemplificar a situação para vocês. A tesouraria, a secretaria, enfim, foi gerado o contrato que vai ficar o usuário que gerou, né? No caso, aqui está o meu usuário GV. Mas vamos dizer que foi a Camila que gerou, vai ficar o nome da Camila. Ah, daí eu vim aqui com o meu usuário, né? E vou fazer um contrato novo, por exemplo, né? O que ele acontece nesse caso, tá? Ele vai ativar o novo, porque ele entende que isso ali é o que é o contrato ativo no momento, né? Ele desativa o anterior e ativa o novo. A partir de agora vai valer esse aqui. E aí ele muda, tá? Automaticamente o usuário dessa geração de cima, tá? E foi isso que que ontem foi questionado, né? Por que que aí eu, né, deveria ter mantido ali o usuário da Camila que gerou o primeiro contrato? O que o desenvolvimento me passou em relação a isso, tá? Essa rotina aqui, na verdade, esse campo, ele é, como as demais rotinas do college, ele grava a última alteração feita. O usuário faz a última alteração. Por exemplo, se eu entrar lá no cadastro, né, de um aluno e editar, a última alteração vai ficar no meu nome, né? Independente do que eu fiz no cadastro. Então, o college tem muito isso, de gravar nas tabelas o último usuário que fez alguma atualização. Então, ele fica aqui o último usuário que mexeu nessa rotina, né, e que gerou um novo contrato. Então, esse foi gerado pelo usuário GV, esse aqui ele altera também, por quê? Porque ele fez uma alteração nesse registro, ele desativou esse. Quem desativou? O usuário GVDAS. Mas, o que eu fiz, tá? Eu abri um chamado de melhoria, e aí eu conversando, assim, o que foi passado, tá? Que a gente tem a possibilidade de incluir um novo campo aqui, quem gerou, né? Vamos dizer assim, não sei como é que ele vai se chamar esse campo, mas a ideia é que a gente tenha um campo novo, e daí foi verificado que tem uma tabela que grava daí no banco quem é que fez a geração. Esse campo não é quem fez a geração, é quem fez a última atualização da rotina, tá? Só para esclarecer para vocês. Não é quem gerou, é quem fez a última movimentação naquele contrato. Tá? Então, neste contrato aqui foi o usuário GV. Por quê? Porque foi com o meu usuário que eu desativei e ativei outro.
tá? Então, por isso é que fica aqui esse registro, esse histórico do que aconteceu, tá? Eu que fiz, desativei. Mas, de qualquer forma, tem essa melhoria, tá? A gente vai acompanhando aqui para ver, não temos uma previsão, né, de desenvolvimento disso, mas a ideia é que a gente tenha aqui um campo onde diga quem é que gerou o primeiro contrato. Ah, foi o web user lá, que foi o pai, ou foi, né, alguém da secretaria, e a segunda geração, quem fez, né? Então, vai ter uma outra informação aqui, uma outra coluna, tá? Aonde vai ter essa configuração de quem é que gerou esse contrato, tá? É diferente desse usuário aqui, porque eu também tinha essa mesma interpretação, tá? De que foi o usuário que gerou, mas não é isso que a rotina contempla, tá? É quem fez a última alteração nesse contrato. Por isso que fica assim, tá? Mas de qualquer forma, né, já gerei ali o chamado, já passei para o desenvolvimento, né, uma sugestão de melhoria, para que isso seja avaliado, analisado aí, e como a implementação, que eu acredito que não tenha grandes impactos, né, eu acho que a gente deva ter isso aí, né, ao longo do tempo aí, né, sem uma previsão, mas a gente deve ter esse desenvolvimento provavelmente, tá? Então, só para dar esse retorno para vocês, que foi uma solicitação ontem que foi feita, né, porque a gente perde esse registro de quem fez a primeira criação, né, só que não é essa informação exatamente, tá? Bom, voltando aqui, então, para a matrícula. Então, basicamente, a matrícula é isso, tá? Eu só vou mostrar ainda aqui, a gente vai ver melhor isso na semana que vem, a geração de escala, tá? Como é que funciona a geração de escala, tá? Então, a geração de escala, aqui eu não tenho, deixa eu ir lá na minha outra base, que aqui eu acho que eu tenho. A geração de escala é onde eu vou definir, tá? E isso aqui também parte da secretaria, né? Então, é onde eu vou ter, tá? Por exemplo, deixa eu ver se o extra está aqui. Mas, enfim, tá? Aqui não está liberado do curso extra, mas eu poderia liberar, por exemplo, Se eu não me tá? engano, essa unidade não Não faz. usa? Tá, Não. tem algumas unidades que vão usar no portal, né? E outras que vão usar. Claro, se a gente faz pelo desktop, eu sou fã do college, por isso que eu falo, tá? Se a gente faz pelo desktop, a gente tem um controle maior, né? O portal facilita a vida, né? Porque o pai tem acesso, não precisa vir lá, ou não sei como é que é o processo que geralmente fazem, né? Se precisa a família vir, ou se faz alguma outra forma de ter definir o interesse, né? Do pai demonstrar o interesse naquela turma. Mas a gente tem um controle maior, né, de funcionamento. Assim, a gente, pelo portal, é uma outra rotina, né, um outro processo e requer um pouco mais de configurações, né? Então, assim, a gente vem aqui e define, né, nessa unidade, como a Camila comentou, não utiliza, mas se utilizar, tá? Eu vou definir aqui um período de início e término, né, de quando é que essa matrícula vai ficar disponível no portal. Então, tem clientes que usam o ano inteiro, tá disponível, ou seja, é diferente do curso regular, né? O curso extra, o aluno ele pode entrar a qualquer momento, né? Tô lá no meio do ano, eu comecei a fazer escolinha. Não tem aquela coisa do regular que, né, vai chegar lá no final do ano, é mais difícil, né? Tem, claro, alunos que entram durante o ano, mas não tem disponível rematrícula para ele para esse período, né, no portal. O portal lá define que a escola vai disponibilizar aquele período de matrículas e deu. Para o extra, tem essa flexibilidade maior, tá? Então, eu defino aqui a data de início e término, né? Aqui vem aquela questão que eu falei para vocês, ó, da rematrícula. Se o aluno esse ano, por exemplo, o meu aluno ali que está no futsal, né? Se eu marco essa opção aqui, ele automaticamente vem para ele futsal já ano que vem marcado, tá? Para ele confirmar lá no portal, ó, quero ficar no futsal. Ah, mas não, eu quero outras disciplinas, né? Então, ele vai ter que vir no processo, e aí, geralmente, o que é feito? O que pode ser feito, tá? Abre a rematrícula lá, 10 dias, né? Vai ficar disponível para rematrícula. Pronto, rematriculou todo mundo, quem queria, queria, né? Quem quis, quis, foi lá, fez. Quem não quer entrar no processo do todo, né? De todo do restante, vai entrar, então, depois no período de primeira matrícula.
que é para os alunos que nunca fizeram, por exemplo, o extra, tá? E aí vai ficar disponível tudo que tem possível ali para aquele aluno fazer, tá? Então, a primeira matrícula é isso, é para adicionar disciplinas. A gente tem o cancelar, que é para cancelar toda a matrícula, daí não é de cancelar uma disciplina, tá? É a matrícula toda que é cancelada. Eu estou matriculada em 3 disciplinas de extra, cancela tudo, tá? O incluir, então, que tem que estar marcado para me permitir incluir, né, disciplinas, tá? E o excluir, que é para excluir disciplinas, tem que estar marcado também, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá 3 disciplinas, mas uma eu vou desistir, então eu tenho que estar marcado isso aqui para lá no portal poder excluir somente uma disciplina, tá? Então, isso é o correto, tá? Funciona assim. Tem que estar esses parâmetros aqui marcados. Então, eu posso ter uma escala que ela varia, né? Eu posso mexer nela durante o processo. Então, eu vou ter um período só para rematrícula e depois eu vou ter um período para matrícula. Ah, eu não quero disponibilizar para o pai cancelar. Se ele tiver que cancelar, ele vai ter que vir na escola. Bom, daí não marco isso aqui. Não vai dar opção para ele lá, tá? Ou não dá a opção de excluir mais. Se ele quiser, vai ter que vir na escola pedir ou vai ter que solicitar de alguma outra forma. Então, tem essas configurações aqui que a gente pode fazer na geração de escala, tá? Então, do extra é bem básico isso aqui, tá? A gente tem uma enorme de variações, né, nesses cursos, porque eles são bem flexíveis e tem um monte de infinidade de possibilidades. Então, só falando do que é diferente no turno integral, tá? Como eu falei antes, em relação ao cadastro do curso, tá? O curso do turno integral, vou pegar esse aqui de exemplo, a diferença dele, ó, tem só um ciclo também, né? Que a cobrança dele aqui vai ser por pacote, tá? E ele vai ter esse parâmetro que turno integral marcado. Basicamente é isso que ele vai ter diferente do extra, tá? A questão do pacote e o parâmetro de turno integral. Bom, daí eu vou ter a turma, tá? Como é que é uma turma do integral? Deixa eu mudar aqui para o curso integral. São 2 cursos diferentes, mas eles seguem mais ou menos a mesma dinâmica, tá? Vamos pegar esse aqui, turno complementar dia, tá? Ó, ele vai ter uma principal e vai ter as disciplinas. Aqui tá bem básico, né? Essa configuração aqui, que é uma turma de segunda, uma de terça, uma de quarta, uma de quinta, uma de sexta. Então, a diferença é que aqui ele vai ter o número de vagas, tá? E aqui ele não vai ter aquela abinha de cobrança para definir a cobrança dele aqui, que vai ter só as turmas que vão poder fazer, né? Os dias da semana que essa turma vai acontecer, o horário dela, e essas configurações que a gente já falou antes, tá? Então, ela não tem abinha de cobrança, olha, nem tem gera cobrança aqui. Por quê? Porque a cobrança é a partir dos pacotes, que daí a gente tem essa rotina aqui, que foi criada nova, né? Que é para configurar os pacotes, tá? Então, como é que é essa configuração de pacotes? Né? Vou abrir um aqui para ver. Nessa configuração de pacotes, eu vou dar um nome, eu vou dizer quantos dias tem esse pacote. 5 dias. Então, se o aluno vier no turno integral 5 dias, né? Ele pode vir segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Ele vai ter que vir todos os dias, né? Como é que vai ser o tipo de parcela de cobrança desse curso, né? Qual é o evento? E aí, de novo, que é um evento diferente daqueles que a gente usa lá no Extra, né? E o valor que tá? Aqui também tem a definição do dia de vencimento, se vai gerar, que vocês já disseram, né, ali que não usa essa questão de gerar, mas tem essa possibilidade também, e se vai gerar na contratação também, assim como tem aquele parâmetro lá no curso extra, tá? Nas atividades extra. Então, tem essa possibilidade aqui. Aqui, se a gente entrar, por exemplo, num cadastro de 2 dias, ó, significa que o que vai mudar, basicamente? O valor, né? Se eu vier 2 dias, vai ter esse valor aqui. E aí, eu posso, esses 2 dias, pode ser segunda e terça, ele me dá essa possibilidade de qualquer dia da semana, em 2 dias, nesses dias disponíveis, tá? Isso é basicamente a configuração do pacote, tá? É para dizer de qual período até qual vai gerar aquele evento, né? A parcela vai ser de quando até quando que vai gerar, né? E também os valores, basicamente para definição do valor, tá? De cada pacote. Então, aqui é que eu vou configurar a cobrança desse tipo de curso, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu vou sair do sistema, entrar de novo, às vezes isso funciona, né?
para ver se vai resolver a questão da matrícula. Senão, eu só mostro para vocês ali como é que ele funciona, tá? Então, vou fazer aqui a matrícula de um aluno. Aqui o Gabriel. Já está no curso extra. Esse aqui não está no extra, então vou matricular aqui. Turma integral dia. Vou de novo aqui a mesma coisa, tá? Vínculo com o regular para saber quais turmas estão disponíveis para ele. Matrícula. Salvei, tá? Matriculei ele, agora eu vou pegar as disciplinas, tá? E aí vem a questão, ó, quantos dias por semana, assim como aparece aqui, vai aparecer no portal depois para a família, tá? Para fazer a matrícula no portal. Quantos dias na semana, né, vai estar disponível para eu matricular, que eu quero matricular o meu filho, né? Ou se faz presencial, que nem nesse caso aqui, né? A família vai dizer, olha, eu quero que o meu filho venha segunda, quarta e sexta. Sexta. Significa que eu tenho um pacote, ele já vai me definir o pacote, ó, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Ele já me define qual é o pacote que eu vou usar, tá? Eu vou segunda, quarta e sexta. E aí ele vai me trazer aqui já o valor e vai me definir quais turmas que eu vou ter nesses dias, tá? Então aqui eu vou matricular ele nas 3 turmas, tá? Eu poderia aqui também ter uma turma que acontece segunda, quarta e sexta. Poderia, né? Mas essa configuração aqui fica mais fácil de tratar, tá? Fica mais simples, mais clara, né? Eu tenho 3 turmas, uma turma segunda, uma terça, uma quarta e uma sexta, e aí ele vai estar matriculado nessas 3 turmas, tá? Não está realmente rolando aqui a questão, tem alguma coisa aqui do financeiro, alguma coisa que foi feita na base espelho, tá? Que não tá fazendo a geração aqui, tá dando algum conflito para gerar, porque daí, nesse momento aqui ele já vai fazer todo o processo, tá? Já vai criar eventos, né? Já vai fazer todo aquele processo que a gente fez antes no turno no extra, tá? Então, o que que a gente precisa ter claro, sim, tá? Nós temos um curso configurado, né? Que aí vocês vão solicitar lá o auxílio da mantenedora para fazer esse curso e tal, tudo configuradinho o curso. Eu vou ter que fazer um cadastro de. Ah, eu não falei do currículo, né? Ele tem um currículo, tá? Só que não vai ser. É onde eu vou botar as disciplinas, tá? Não mostrei para vocês aqui, mas é importante a gente ver também. Ele vai ter um currículo onde tem as disciplinas, tá? Ó, futsal, colônia de férias, as disciplinas têm que estar aqui para poder fazer turmas, né? Então, ele vai ter um currículo, ele não vai ter nota, nada daquele processo que a gente fez de fechamento de turma, geração de boletim, nada disso, tá? Ele só vai ter realmente, assim, o cadastro de turma, né? De curso, de turma e de currículo, tá? E parâmetro de ciclo ele vai ter também, tá? Ele vai seguir as mesmas configurações do curso normal, tá? Só que ele vai ter uma configuração aqui que, na verdade, né, ele não vai usar, porque ele não tem nada. É só porque o sistema exige, né, que tenha essa configuração, mas isso aqui não vai se mexer em nada, porque ele não vai ter nota nessa disciplina, né? Então, ele vai ter o curso, ele vai ter um currículo, um parâmetro de ciclo, né? Eu vou replicar as turmas, a mesma coisa que acontece com o regular, eu só não vou ter aqueles processos que a gente faz lá no início, de fechamento, geração de boletim, essas coisas não vai ter, mas o resto ele vai seguir o mesmo fluxo dos outros cursos, tá? Vai ter que abrir período para ele criar essas turmas e fazer as matrículas, tá? Ou disponibilizar para a família fazer, enfim, tá? O que que a gente tem de diferente? São essas configuraçõezinhas ali dentro do curso e dentro da turma, principalmente, que é onde tudo acontece. É dentro da turma que eu vou configurar tudo, como é que essas turmas vão acontecer, tá? Eu não mostrei aqui a questão da... Não sei se essa unidade aqui, acho que não usa, lista de espera, né? Mas eu posso ter... Deixa eu ver aqui nas atividades. Eu acho que não usa aqui a lista de espera, né? Mas o que que acontece aqui, tá? Com a lista de espera? Ele vai ter alunos aqui, né? Com essa lista,
E aí ele vai, a secretaria vai liberando matrículas. Eu tinha visto uma unidade que tinha. Sabe, Camila, alguma unidade que usa lista de espera? Só o Santo Antônio, Só o Santo Antônio, tá. que eu sei que tá usando no momento. Tá. Eu vou colocar aqui só para a gente olhar, tá? Daí, só para mostrar para vocês que tem essa possibilidade. Eu sei que tem muitas que É o não. 2. Ah, a unidade é 2. 2. Se não me Então, engano, a que tem lista de espera é futsal. aqui. Então, atividades, único, futsal, vamos ver. Futsal tem lista de espera. O que que significa? Que nesta turma aqui, do futsal, tá? Esse FS1 aqui, futsal misto, né? Que é essa disciplina, ela tá com uma lista de espera, tá? Então, ou seja, já preencheu o número de vagas, eu tenho 4 alunos esperando. O que que acontece? Liberou uma vaga, tá? Por exemplo, eu sei que aqui a situação dele. Deixa eu puxar a situação para cá para ficar mais claro. Ó, esse aqui está guardando matrícula. Significa o quê? Que a secretária já liberou para eles, liberou uma vaga, tá? E está disponível para o pai ir lá e fazer a matrícula, tá? Daí esse processo, né, é feito. Aí, por exemplo, alguém desistiu, né? Esse aqui está guardando vaga, ó, a Lara. Aí, por exemplo, alguém desistiu, aí a secretária vai vir aqui e vai liberar para esse aluno. Ó, dela vai ficar aguardando matrícula, ou seja, nesse momento a família tem que ser comunicada que tem vaga, né? E aí ela vai lá e vai fazer a matrícula do aluno, tá? Esse é o processo de lista de espera, tá? Quando o pai vai no portal e seleciona uma disciplina que está lá escrito, depois eu vou mostrar semana que vem no portal, tá? Ele mostra do lado, lista de espera, significa que aquela turma está em espera, tá? Não tem matrícula disponível, vaga disponível. Então, ele vem para essa lista e fica numa ordem aqui, tá? E não tem como pular, eu tenho que seguir essa ordem aqui, tá? Então, ele vem, fica nessa lista aqui, e aí ele vai, a secretaria vai liberando para a família conforme tem vagas naquela turma, porque alguém desistiu, enfim, cancelou a matrícula, né? Então, me dá essa possibilidade, tá? Se ele desiste da vaga, também dá para vir aqui, ó, desistência, confirmar aqui para o Davi a desistência. Ó, ele já não está mais na lista, a não ser que eu marque aqui, né, desistente. Olha quantos desistentes. Daí ele vai começar a me aparecer como desistente, né? Mas, senão eu nem tenho mais acesso a quem desistiu, tá? E aí eu vou liberando mais vagas, né? Conforme vai liberando vagas lá, ela vem aqui e libera, tá? Esse é o processo de lista de espera, tá? Basicamente é isso. Tá? Então, seria isso no sistema de configuração para o extra e para o turno integral, tá? Então, agora nós temos uns minutinhos que eu vou liberar para vocês ali fazerem, né? Que eu vou disponibilizar para vocês fazerem matrículas, desculpa, questionamentos, né? Eu vou liberar o link ali das questões, tá? Para vocês também responderem, né? Sobre os temas de hoje. E basicamente é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta. Eveline, acho que está com a mão levantada, né? Pode falar, Eveline. Oi, bom dia. Bom dia. Eu de novo, sou participante ativa. Ah, que bom, adoro. Adoro. Lucila, o modo que a gente usa para as atividades extras e complementares do integral é bem diferente aqui. Tá me ouvindo? Tá. Parece que travou. Estou ouvindo, pode falar. Eu uso tudo como turma principal, então eu vou ter que adaptar todo o meu sistema para poder tratar do jeito que você... Eu acho. Qual é que é a tua unidade? Lucas do Rio Verde, 27. Deixa eu só colar aqui o link das questões, tá? Já disponibilizei ali, deixa eu só olhar. 27 a tua unidade? Isso. Só constando, tá, Eveline? Que a gente pode fazer essa adaptação para 2024, tá? Uhum. Agora, nesse período, para ti vai dar um trabalho desnecessário, tá? Uhum. Mas em 2024 a gente pode fazer, se vocês acham que esse tipo de modelo atende vocês. Porque então, algumas unidades estavam trabalhando de outra forma e até nos questionaram e aí disseram
que preferiam manter o formato que estavam utilizando antes. Então, normalmente a gente foi adaptando esse novo formato de atividades extras e de turno, conforme as unidades foram nos solicitando. Algumas optaram por se manter no formato antigo. Então, tá. Olhando aqui, né, na tua unidade, ele não tem, né, essa marcação, ó, de atividades complementares. Então, tu tem uma estrutura totalmente diferente. Mas, como eu falei antes, né, isso aqui é relativamente novo, né? Eu acho que ano passado, né, Camila, que as unidades começaram a usar, né, atividades extras, né? Isso foi 2022 que a gente começou efetivamente a usar. As primeiras foram em 2021, ali com a migração da Abel, alguma coisa a gente começou. Sim, então isso aqui vamos dizer que é relativamente novo, né, para todo mundo, né? Então a gente está ainda se adaptando a esses processos aí e é legal, tá? É legal ter, porque assim a gente tem bastante, abre um leque de possibilidades de usar, né? Mas, claro, a gente sempre recomenda ali, entra em contato com a mantenedora, né? Tenta esse apoio ali para poder usar dessa forma, tá? E como a Camila disse, naquilo que está em andamento, às vezes é um pouco mais complicado a gente agora, né? Porque tu já tem matrículas feitas, né? Então, já está, né? É mais complicado, mas se pensar para o finalzinho do ano ali, já começar a estruturar isso para o ano que vem, né? O acompanhamento ali para fazer todo esse processo de configuração, né? De cadastrar turmas, tu vai ter que fazer um curso novo, né? Com essa parametrização, porque daí tu vai ter que ter um curso que vai estar configurado aqui como extra. Ele te dá um monte de outras possibilidades do que usar uma simples turma normal de curso por ciclo, né? Mas é bem legal, tá? Que bom que te interessou, né? De usar esse recurso, a gente gosta que seja usado mesmo. Sim, e eu até achei bacana por essa possibilidade da rematrícula, porque querendo ou não, a gente tem um fluxo aqui no começo do ano bem intenso para fazer uma rematrícula de uma atividade que ele já estava ativo, né? Então não teria necessidade. Mas a minha questão é a seguinte: nós atendemos também alunos que não têm vínculo de matrícula regular. Por exemplo, tem pais, a gente tem alguns convênios com bombeiro. E como que fica essa matrícula? Porque o valor até cobrado deles é diferente. Essa estrutura aqui do curso extra, né, como foi falado ali, ele tem que ter um vínculo com o regular. Então, esse formato não pode ser oferecido para quem não é aluno, tá? Nesse formato que a gente falou hoje, ele não atende para alunos, quem não é aluno da instituição, porque ele tem que ter um vínculo com o regular, por aquelas questões ali de disponibilizar turmas que estão configuradas, né, para aqueles grupos ali. Eu não sei se já tem alguma coisa, talvez as gurias ali possam responder, se já tem alguma coisa, alguma unidade, eu sei que tinha uma conversa em relação a isso, dessa disponibilização para quem não é aluno. Na verdade, a gente está fazendo um cadastro de atividade público externa. E então a gente vincula esse aluno como se o regular dele fosse essa atividade pública externa, e depois a gente matricula na atividade extra. Quando Vocês estão fazendo um ajuste para atender, fazendo um curso fictício, vamos dizer. Isso. E aí a gente consegue regular também com isso, né? A gente sabe que aqueles alunos todos são alunos do público, são fora do turno regular. Entendi. A gente tem no college essa questão toda de que para gerar parcelas, né, a gente tem que ter uma matrícula. Então, isso seria um paliativo. Esse formato aqui, né, ele atende para somente essa estrutura de ter uma matrícula no sistema. Por isso que eu fiquei em dúvida aqui de como é que estava sendo tratada essa questão para quem não é. Mas é uma ideia bacana, né? Matricula, cria um curso fictício lá, vamos dizer assim, que não é um curso que vai existir no sentido de alunos com um curso regular, né? Como se fosse um curso regular. Não precisa criar chamada, não precisa criar nada turma, disso. Não tem nenhum currículo específico, né? A gente faz só é bem básico. Assim. Já tem unidades usando assim, Camila? Sim, a gente tem 3 unidades já que usam assim. Ai, que bom, maravilha, não sabia dessa informação, mas que bacana, é uma ideia. Porque daí e aí com isso também eles têm controle de quem é o público que está fazendo atividade que é externo, eles conseguem fazer o filtro ali para saber qual é o público que é externo. Sim. Legal. E a gente tem unidades que fazem, que tem até um curso de atividade extra específico para esses, que daí quando eles cobram diferente, né? Quando eles vão fazer uma atividade que eles vão cobrar diferente, aí a gente faz um curso
específico para atender eles, quando há necessidade. Mas eu acho que só temos uma que faz nesse formato. Sim. A maioria faz, a turma de atividade extra é a mesma para ambos, né? E o valor também é cobrado igual, então eles utilizam a mesma estrutura. Que bacana, né? Como eu disse, abre um leque de possibilidades maiores, né? Aí quando tu faz nesse formato, utiliza essa funcionalidade porque te permite, né, fazer essas configurações diferenciadas e te dá mais, amplia, né, um pouco o leque de possibilidades. Nós temos ali, a Cristiane fez um comentário ali no chat, né, sobre o acesso ao cadastro eu não sei como é que está essa questão da configuração dos parâmetros de turno integral, Camila, se está com vocês ou as unidades configuram. Os parâmetros, o turno em si, quem cadastra somos nós, mas quando Os eles pacotes. Não, os pacotes é a unidade. É a unidade tesouraria mesmo. Uhum. Tá. A Cristiane está perguntando ali se eles têm acesso, né? Eu não sei como é que nessa unidade Dores ali, é Dores, né? É que tem que ver se o curso tá. É que depende de como eles estão utilizando o curso. Eu não sei. É porque algumas unidades utilizavam ainda a cobrança de créditos e optaram por se manter assim e só modificar mais para frente. Eu não sei como é que tá o Dores. Como é que tá? Vamos olhar aqui como é que tá os cursos aqui do Dores. Oi, Lucila. Oi. E Camila. É na cobrança. Não, eu perguntei. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Eu perguntei porque a gente esse ano teve a inclusão das atividades extra classe por pacotes, só que na verdade a cobrança de vocês era por turma. É que vocês chamavam de pacote porque vocês ofereciam uma semana inteira, 2 semanas, e vocês chamavam esse formato de pacote. Mas aquele formato que vocês estão utilizando é cobrança por turma. O pacote, esse que a gente se refere, é um pacote mensal. Então não é o mesmo a apresentação que foi utilizada, eu só queria entender, daí aí a gente mas pelo menos assim, o que eu me lembro da reunião que a gente teve com vocês, esse da cobrança por turma é para as atividades extras. O turno complementar eu realmente não recordo de já ter tratado com o Dores. Atividades extras eu tenho certeza, mas a turno complementar eu não recordo. Na verdade, eu acho que a gente tem que conversar, assim, porque foi, né, meio alterado de última hora, eu acho que também não ficou claro. Mas o que eu queria dizer é que, assim, a gente não, no meu ponto de vista, a gente não tem atividades extra classe. A gente tem o turno integral e, no caso, complementar, né, e dentro deste turno, a gente faria cobranças diferentes, né? Por exemplo, a gente tem o turno que pode fazer 2 dias, é um valor, 3 dias é outro valor, 4 dias é outro valor, e o integral, que é os 5 dias. Né? Então, tá meio... Eu realmente, assim, o turno, eu não me lembro de ter vindo algum questionamento da escola, tá? Eu me lembro da questão das atividades extras que a gente tratou no início do ano, porque vocês estavam fazendo as colônias de férias ali de verão. Isso, E nesse caso, realmente, a gente teve que fazer a cobrança por turma, porque vocês estavam cobrando, por exemplo, um valor X quando o aluno frequenta uma semana, um valor X quando o aluno frequenta 2 semanas, um valor X quando o aluno frequenta um número X de dias. Então, a gente cobrou na turma, porque a gente conseguia flexibilizar mais essa quantidade, porque, se não me engano, eram 10 tipo de cobrança diferente. Então, a gente conseguia trabalhar com uma flexibilidade maior. O pacote a gente vai cobrar por mês. Por mês, o aluno que frequenta 5 dias na semana é um valor, 4 dias outro, e isso é uma cobrança que vai ser feita, por exemplo, de fevereiro até novembro, não somente no mês de janeiro. Essa era a diferença. Mas em relação ao turno, eu não lembro de a unidade ter solicitado para nós verificação de formato de pagamento. Tá. Obrigada, Camila. Mas eu só queria saber se a gente se encaixava nessa questão. Eu acho que a gente pode conversar. Aí no turno complementar de vocês se encaixaria no complementar por dia, que a gente está chamando hoje no momento.
E aí a gente pode configurar ele para 2024 com vocês. Aí só quando vocês começarem a fazer o período de rematrícula de vocês, a gente encaminha o material que a gente tem aqui. Tá. Isso aí. Obrigada. Gurias, assim, o que que acontece, tá? Que nem eu comentei, é que são tantas possibilidades, né? E aí a gente precisa olhar de cada unidade como é que isso é ofertado, porque nem sempre numa unidade vai ser igual a outra, né? Às vezes tem formas diferentes de ofertar cada curso, né? A estrutura é diferente, está organizado um pouco diferente, então a gente tem que adequar, né, dentro do sistema conforme a realidade de vocês. Aqui, por exemplo, né, que eu estou olhando aqui do Dores, por exemplo, o turno integral, ele não está configurado como turno integral, ele é um curso normal, tá? Então, não teria aqui essa questão de configuração, aí, então teria que rever isso, né, para ter uma configuração por pacotes, enfim, né? Já o extra está configurado como extra, então aqui a cobrança é na turma, né? Então, ele faz a cobrança por turma, não vai usar aqui pacotes assim de dias, né? Ele vai cobrar aquela turma, né, nos dias que ela acontece. Então, a questão do turno integral é isso, daqui a pouco seria a questão de estruturar, né, o curso integral contando com essa questão ali. E aí, sim, no momento que eu tenho aqui um curso configurado como integral, aí eu vou ter esse acesso aqui que tu perguntaste, Cristiane, que é o acesso aos pacotes, tá? É onde eu vou configurar o pacotinho para aquele curso conforme os dias que o aluno vai frequentar. Mas isso é tudo questão aí, claro, vocês vão alinhando ali com as gurias, né? E também, se precisarem da nossa ajuda ali, a gente também dá esse apoio, mas é basicamente isso, ver o que que se adequa e como é que a gente faz para configurar para atender a necessidade de cada unidade, né? Mais alguém tem alguma questão? Seria isso? Já deixei ali o Acho que a link das Eveline ainda está com a mão perguntas. levantada. Eveline, é verdade. Tem mais Não. alguma questão? Já É baixei. de antes ainda. A mãozinha ficou levantada. Aí, obrigada. Então tá, pessoal. Então, assim, deixei ali então o link, né, para vocês irem respondendo as questões, tá? Obrigada aí pela participação de vocês, para aqueles que nos acompanharam a semana inteira. Segunda-feira a gente volta para falar sobre o novo ensino médio, né, que também tem uma série de configuraçõezinhas diferenciadas aí. E qualquer coisa, né, estamos aí à disposição. Um bom final de semana para vocês, né? Um bom descanso aí. Falamos na segunda, então, certo? Até mais. Muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.